Bom dia, presidente Manuel Palácios, bom dia aos demais deputados e deputadas. Queria começar agradecendo sua presença aqui e agradecendo e parabenizando todos os servidores do INEP, que há tantos anos dedicam suas vidas e suas carreiras à questão da pesquisa educacional no Brasil, acúmulo de dados e também a elaboração do Enem. Aproveito para lembrar que eu acho que a gente está na hora de discutir um plano de carreira, concurso público, o fortalecimento institucional do INEP, que, na minha opinião, está mais do que na hora, dadas, inclusive, todas as atribuições e responsabilidades que recaem sobre o INEP. Mas nós estamos falando sobre Enem. O Enem é uma prova de seleção. E nós devíamos começar a nos perguntar, fazer uma pergunta: selecionar por quê? Nós selecionamos porque não temos vagas para todos nas universidades públicas, sobretudo, embora o Enem também seja usada hoje para notas de universidades privadas. E aí passamos à seguinte pergunta: selecionar como? E essa pergunta é uma pergunta que mobiliza debates, estudos, durante muitos anos. O professor Manuel Palácio olhou aqui em 2009, essa resposta foi produzida, né, num determinado momento, dizer, vamos selecionar a partir de uma prova que utiliza a teoria de resposta ao item, a partir de uma matriz curricular de referência, que elenca habilidades que precisam ser testadas nesta prova, e a partir do resultado desta prova, se seleciona aqueles alunos que então entram nas universidades. Há um caminho a ser percorrido. Uma matriz curricular produz, a partir disso, uma seleção de elaboradores e revisores, um banco nacional de itens. Este banco nacional de itens, itens são pré-testados e só então eles podem entrar ou não numa determinada prova. E estes itens, que no meu tempo de escola, e provavelmente o tempo de escola da grande maioria aqui, nós chamávamos de questões, né? Agora a gente chama de item. Esses itens têm regras, têm normas que precisam ser seguidas, senão eles não vão parar na prova. Há, portanto, todo um procedimento que me parece muitas vezes é deliberadamente ignorado pelos deputados que resolveram fazer disso um palco para os seus discursos, esses sim, ideológicos e meramente ideológicos, sem que se reconheçam sobre isso. Porque há que se perceber que, se eu não me engano, quem disse que temas não poderiam ser utilizados numa determinada prova, quem disse que ia interferir, que ia querer ver a prova antes de ser aplicada, não foi o presidente Lula, não foi o ministro Camilo Santana, foi o ex-presidente, o 3 vezes inelegível Bolsonaro. Ele que saiu dizendo que ia ver a prova antes, não vai ter. Ele que disse que ia censurar os livros do Programa Nacional de Livro Didático, experiências exitosas na história da educação brasileira, atacados diretamente por esse governo, e agora pelos seus que querem atacar o Enem, os seus que perderam a eleição, mas querem continuar a mobilizar e a balizar o debate público sobre a educação. Mas nós não vamos deixar. E aí eu quero entrar em alguns temas. Primeiro, o tema do agro. Esse é um tema debatido, inclusive, aqui. Qual é a relação entre o agro e o desmatamento? E olhem, uma das questões diz, textualmente, que o problema do desmatamento não pode ser só atribuído à soja. E nomeia grileiros, madeireiros, pecuaristas como elemento. E este não é um tema de debate? E mais do que isso, ao aluno não era pedido que ele se posicionasse para dizer que o agro é isso, o agro é aquilo. Dizia para que ele interpretasse. E estava vinculado a uma das habilidades: reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Absolutamente dentro de uma das matrizes. E esse debate parece passar ao largo. E aqui nós estamos discutindo, sim, em determinado momento, a história da apropriação da terra no Brasil e das terras devolutas. Foi uma história de exploração do campesinato, de expansão de uma fronteira agrícola, de expansão de um latifúndio. E este é um debate que está consagrado na academia e que, portanto, não pode ser interditado numa prova pelo seu debate. E ainda mais, racismo, machismo, misoginia, todos esses são temas que têm que estar na prova. E não tem que estar na prova porque eles são de predileção do governo que está neste momento no governo, porque é assim o diz a Constituição brasileira.
Assim o diz a Lei de Diretriz e Base da Educação. Nós temos uma educação que é comprometida com a transformação da sociedade. E por isso uma educação que deve contribuir para eliminar o racismo, para eliminar o machismo da nossa sociedade. Isso está escrito. Está escrito e é lei. Não é decisão política de que tema A ou tema B são colocados. Até porque, pelo que eu vi ali do cronograma mostrado pelo professor Manuel Palácios, essa equipe de elaboradores e estes itens começaram a ser elaborados durante o governo Bolsonaro. É muito curioso como isso passa ao largo. Portanto, o que querem aqueles que querem, de fato, atacar o Enem e o INEP? Querem palco para continuar falando as asneiras que falaram durante 4 anos, derrotando e demolindo a educação brasileira e perderam a eleição, mas não gostam. Como perderam a eleição, querem continuar fazendo única e exclusivamente palco em cima do trabalho de gente séria, comprometida e abnegada que constrói a educação brasileira todos os anos.